aqui nessa terra de passagem. Sabemos que o nosso verdadeiro lar é o céu. A promessa de Deus para nossas vidas, para a vida de todo aquele que crê, é um novo céu, uma nova terra. E muitos têm se esquecido dessa promessa. Muitos que vêm para Cristo, aceitam ao Senhor Jesus, têm se esquecido dessa promessa de Deus. E têm o que? Moldado a sua vida somente aqui nessa terra. A sua visão tem estado somente aqui, quando na verdade o seu pensamento deveria estar nas coisas do céu, nas coisas celestiais. Até porque, como eu disse, nós estamos de passagem aqui e nós não sabemos até quando nós vamos estar peregrinando por essa terra. Alguns vão ainda jovem, outros vão na meia-idade, outros vão numa idade mais avançada. Mas uma coisa é certa, todos nós estamos aqui de passagem. Todos nós um dia morreremos. A morte vem para mim, vem para você, vem para todos. A morte vem para o crente, para o não crente, para o ímpio. Mas o importante é o quê? Estarmos preparados. O importante é estarmos na presença de Deus, com a nossa vida pautada na palavra de Deus. Cada dia procurando buscar mais de Deus, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Não existe ninguém perfeito. Perfeito é só Deus. Perfeito é só Jesus. Tá? Então, nós estamos o quê? Sendo moldado por Deus. Como o irmão cantou aqui, né? Esse hino, um hino antigo, mas maravilhoso, que fala que nós somos como um vaso nas mãos do oleiro, né? E se você vê a imagem do oleiro, quando ele está trabalhando num vaso, você vê que ele molda aquele vaso, o barro, ele faz do jeito que ele quer. Se ele quer fazer um vaso fininho, ele faz o vaso fininho. Se quiser fazer um vaso mais gordinho, ele faz. Se por acaso o vaso quebrar, quebrou na mão de quem? De quem tem habilidade de moldá-lo de novo. Então, nós também somos comparados com esse vaso. Se nós estivermos nas mãos do Senhor, se nós estivermos nas mãos de Deus, ainda que nós venhamos ser quebrados, nós estamos nas mãos do Senhor, que tem a habilidade de nos formar de novo, né? Glória a Deus, meu irmão. Aleluia, Jesus. Então, nós somos soldados de Cristo. Você é um soldado, eu sou um soldado, todos nós somos um soldado. E vamos ver aqui algumas características. Paulo fala sobre isso. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir no livro de Efésios. Glórias a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Livro de Efésios. No capítulo 6. Hoje nós vamos folhear um pouco a palavra de Deus. Amém? Capítulo 6, no versículo 10. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus. Fala sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Amém? Revestivos de toda a armadura de Deus. No versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para ficar firme contra a cilada do diabo. Então quer dizer que o diabo arma cilada para nós? O diabo arma cilada para nós. Por isso que nós temos que estar revestido com toda a armadura de Deus. Você já pode estar imaginando aí, pensando e lembrando de um soldado romano, ou um soldado da época medieval, a armadura que ele usava, tá? Para você entender o texto. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue
e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda de Deus, para que possais resistir no dia mal. No dia mal, quer dizer, existe o dia mal. O dia mal chega para todos. O dia mal chega para o crente, o dia mal chega para o ímpio. O dia mal chega para o rico e o dia mal chega para o pobre. O dia mal não escolhe pessoas, mas ele vem para todos. A diferença é quem está preparado para esse dia mal, né? Quem é que está preparado? E depois de ter desvencido tudo, ou seja, aquele que está revestido com a armadura de Deus, aquele que está preparado para o dia mal, vai vencer. Vai vencer, meu irmão. O dia mal vem. São dias tenebrosos, são dias de choro, são dias de lágrima, são dias que parece que a gente preferia não levantar da cama, mas a certeza da vitória é Deus quem garante. O Senhor, Ele diz que se nós estivermos preparados, se nós estivermos revestidos com toda a armadura de Deus, com a presença de Deus, então nós venceremos o dia mal. Amém? Glória a Deus. É o que diz aqui o texto. Para que possais resistir o dia mal e, depois de ter vencido tudo, não para aí. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Por que isso? Depois de vencer tudo, eu já venci. Eu já não venci, se eu já venci, agora eu tenho que fazer o quê? Eu posso descansar. Será que é assim? Agora que eu já venci a batalha, eu posso descansar? Não, porque nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. E na guerra se vence uma batalha, mas logo após vencer uma batalha, se batalha. Então nós temos que estar o quê? Preparados, meu irmão. Nós temos que permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o escudo da fé, com o qual podedes apagar todos os dardos inflamados do maligno. É pela fé que nós vencemos o maligno. É pela fé que nós vencemos o levante do inimigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele não age pela sua emoção. Deus, Ele age quando você manifesta a fé. Não adianta eu ficar pensando, Senhor, coitadinho de mim, olha a minha situação, ó céus, ó vida. Não, Deus, Ele espera de mim e de você, como um bom soldado de Cristo, que nós venhamos manifestar a fé. A fé. Porque se um soldado que está na batalha, um soldado que foi mandado para a guerra, se ele ficar com medo, se ele ficar tímido, ele será morto. Mesmo ele está carregando um armamento pesado, mesmo ele estando lá com o seu fuzil, se ele se mostrar tímido e ele não avançar, ele será morto. Então, para nossas vidas espiritual é assim também que funciona. Como um bom soldado de Cristo, nós temos que estar preparado, revestido e usar da nossa fé. Aleluia. Versículo 17. Versículo 17. O que diz aí?
tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Né? Quando você olha para um soldado medieval, um soldado antigo, que usava todos aqueles apetrechos, aquela armadura, ele tinha a espada. A espada era aquele instrumento cortante dos dois lados e perfurante. Porém, a espada aqui para nós é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e corta mais do que uma espada de dois lados. Amém? Mas eu queria me atentar aqui para o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Então você vê que a parte mais frágil que nós temos no nosso corpo, tirando os órgãos vitais, quando se fala em queda, de pancada, alguma coisa assim, a parte mais frágil é aonde? A cabeça, não é verdade? A parte mais frágil é a cabeça. E quando falo de cabeça, eu me lembro o quê? Que eu tenho uma mente, que eu tenho um cérebro, eu tenho pensamentos. E tudo começa aqui, meu irmão. Tudo começa aqui. Aqui vai controlar o meu corpo inteiro. Se eu começar a pensar que eu não posso, que eu sou um fracassado, que eu não tenho condições, que eu sou o coitadinho, o meu corpo vai reagir conforme eu estou pensando. Então, o diabo, o nosso inimigo, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai fazer de tudo para atacar aqui, a minha mente. Ele vai trabalhar na mente, meu irmão. Ninguém cai de uma vez. Ninguém comete um pecado de uma vez. Ninguém comete um crime de uma hora para outra. Ah, deu um estalo, eu vou cometer um crime. Não. Tudo começa aqui. Primeiro ele vai pensar. Primeiro vem os pensamentos. E os pensamentos vão começar o quê? A formar a ideia, a formar o desejo, até que vai se consumar através da prática. Se eu quero mexer um braço, o comando vem da onde? Vem daqui. Se eu quero caminhar para uma direção, o comando vem da onde? Vem daqui. Entendeu? Então o alvo do inimigo é o quê? A nossa mente, a nossa cabeça. E quando se fala de soldado, quando se fala de batalha, você vê que na guerra, aonde que o soldado inimigo, ele vai mirar para acertar? Aqui. E você percebe que o soldado na guerra, tanto na guerra antiga, quando se usava armadura, como agora na atual, se usa o que como proteção para a cabeça? O capacete. O capacete. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pensamos. Nós temos que tomar cuidado com aquilo também que nós ouvimos. Porque, dependendo do que eu ouvir, é o que vai ficar gravado aonde? Aqui. Então, tenha o cuidado com tudo aquilo que você ouve por aí. Tenha também o cuidado de não abrir a sua boca para contar seus problemas, né? Ou um projeto que você tem, um sonho que você tem. Cuidado para quem vai falar. Porque se você falar para uma pessoa que não tem nada de Deus, que não tem o Espírito de Deus, uma pessoa que é guiada pelo espírito do mal, uma pessoa que é influenciada pelo maligno, né? Essa pessoa vai ser usada pelo maligno para lançar palavras que vai desmotivar você. Palavras negativas, palavras que vão o quê? Minar a sua fé. Você vem para a igreja e ouve uma palavra de fé. Você ouve uma palavra de vitória. Deus é contigo. Vai nessa fé, você vai vencer. Você se regozija, você se alegra. Seu coração enche de esperança. Você sai daqui e fala, eu vou vencer. Eu vou sair daqui e vou arrebentar lá fora. Porque Deus é comigo. Aí você não vigia.
E aí você começa a dar ouvido para esse tipo de palavra, palavras negativas, palavras que vêm minar a sua fé. E se você não estiver atento, se você não estiver vigilante, então você vai o quê? Esmorecer na sua fé. A palavra vai causar efeito na sua mente. Uma vez que ela causou efeito na sua mente, vai descer para o coração. E você vai o quê? Ser desmotivado, desmotivada a permanecer, a continuar na batalha. Você está entendendo? Sim ou não? Então você tem que estar o quê? Esperto. Nós temos que estar ligado. Nós temos que estar buscando a Deus constantemente. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós estamos tendo um estudo na escola dominical, estamos falando sobre o livro de Josué. E no livro de Josué, logo no capítulo 1, né, no início do capítulo 1, nós vemos que Deus aparece para Josué. E Deus, ele vem e animar a Josué. Por quê? Pela primeira vez da história do povo de Deus, eles estavam sem a presença do seu grande líder, que foi levantado por Deus lá atrás. O seu líder que, usado por Deus, libertou aquele povo do Egito. E agora Moisés morreu e Josué estava ali. Josué era um general do exército. Josué estava agora ali prostrado e Deus aparece para ele e fala: anima-te, levanta-te, sê forte e corajoso, Josué, porque você fará esse povo passar, você fará esse povo atravessar esse Jordão. Então Deus, ele começa o quê? A animar a Josué. Deus começa a fazer o quê? A lembrar Josué das promessas que ele fez. Deus também, ele fala o seguinte para Josué: Josué, tenha o cuidado de meditar neste livro da lei, de dia e de noite. E Deus repete isso algumas vezes: tenha o cuidado de fazer tudo como o meu servo Moisés disse para que vocês façam. Então, você percebe que Josué e o povo estava prestes a atravessar o Jordão, aonde eles iriam entrar em batalhas. O povo iria entrar em batalha, e antes de entrar em batalha, ele precisava o quê? Ter a preparação. Eles precisavam estar preparados. Assim também nós, como eu disse, nós, como soldado de Cristo, nós estamos nessa batalha. Nós vivemos em guerra nesse mundo, meu irmão. E nós temos que estar o quê? Sempre nos preparando, buscando essa preparação. E como é que eu faço isso? Através da leitura da palavra de Deus. Se eu não buscar aqui na palavra de Deus, eu não vou ter direção. Você tem que buscar na palavra de Deus a resposta de tudo que você for fazer na tua vida. A Bíblia ela não é somente um livro espiritual, mas ela é um livro um livro prático para a nossa vida. Nos aconselha, nos dá direção, nos ensina. Então, para que eu possa estar preparado para essa batalha, eu tenho que buscar na palavra de Deus. Através do quê? Da leitura, da meditação da palavra de Deus. Também tenho o quê? Que orar. Orar sem cessar. A Bíblia fala, orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Eu estar em oração constantemente dentro do meu coração. Você está na sua casa fazendo os seus afazeres, está lá lavando uma roupa, lavando uma louça, mas o seu coração está em Deus, seu coração está em oração. Há momentos que você tem que entrar no seu quarto, como Jesus disse, dobrar os seus joelhos e orar ali em secreto. Há momentos que nós nos reunimos aqui na igreja e oramos aqui, né, todos reunidos aqui como uma só fé, nós oramos aqui. Mas há momentos que nós estamos sozinhos no nosso trabalho, nós estamos com os nossos afazeres, e mesmo ali eu tenho que estar com o meu coração voltado para Deus, orando a Deus aqui no Espírito, orando, a palavra de Deus diz o quê? Orando em todo o tempo no Espírito, é isso que diz aqui? É isso que Paulo fala aqui, ó, orando todo o tempo no Espírito.
com toda, o versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando. Lembra que Jesus disse: vigiai e orai. Vigiando com toda o quê? Perseverança. Vigiando com toda perseverança. O que é perseverar? Perseverar o quê? Você insistir, não é isso? Eu estou insistindo, então, eu não vigio somente um momento. Eu não vigio somente 1 hora, 2 horas e depois eu paro de vigiar. Eu não vigio somente quando eu estou aqui na igreja. Eu não vigio somente quando eu estou ali no momento de oração. Eu estou vigiando constantemente. Quando o soldado está na guerra, ele não pode cochilar. O soldado, ele está no campo de batalha, ele tem que estar vigiando todo o tempo. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para cima, ele olha para trás. Está entendendo? Ele está constantemente, ele está ligado. O soldado tem que estar assim, no campo de batalha. Então nós também temos que estar assim. Por quê? Porque todos nós somos soldados de Cristo. Todos nós fomos chamados para nos alistarmos nesse grande exército de Deus. E não somos como reservistas. Você sabe que quando se atinge a idade de você se apresentar no serviço militar, alguns vão servir por 1 ano, outros seguem carreira, depois ficam lá, né, na casa. Passou aquele período de servir ao exército, fica lá em casa, tranquilão, né? Se por acaso estourar alguma guerra, acontecer alguma guerra, então eles são convocados. Para quê? Para entrar em guerra, para participarem da guerra. Mas nós não devemos ficar assim. Ainda que nós estejamos na nossa casa, fazendo, né, os nossos afazeres do dia a dia, ainda que nós estejamos o quê? Cuidando da nossa vida, porque nós temos a nossa vida secular. Nós temos o nosso trabalho, nós temos que cuidar da nossa família, né? E mesmo nesses momentos, nós temos que estar vigiando. E uma das coisas que nós temos que nos atentar é que o soldado, o bom soldado, ele tem que conhecer o seu inimigo. O bom soldado, ele tem que conhecer o seu inimigo, como ele age, tá entendendo? Você vê isso até nas disputas de jogos de futebol. Quando tem jogo, você vê que um time, ele costuma estudar o outro time, para ver como são as táticas dele, como é que eles jogam, não é verdade? Então, nós temos que aprender a conhecer o nosso inimigo. E quem é o nosso inimigo? A Bíblia diz que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, é Satanás. Satanás é o inimigo da nossa alma. Ele quer nos destruir. Ele quer nos afastar da presença de Deus. Ele quer tirar, roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o quê? A nossa salvação. É isso que ele quer. A palavra de Deus diz, 2 Timóteo, vamos ver aqui 2 Timóteo. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, do capítulo 2, no versículo 3. O apóstolo Paulo lhe diz: participa dos meus sofrimentos. Olha só, hein? Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Então, nós temos que ter em mente que todo bom soldado tem que ter em mente que ele vai passar por sofrimento. O soldado, quando ele é chamado para ir para a batalha, muitas das vezes ele está na sua casa, no conforto da sua casa, com sua família. Nós vemos isso lá nos Estados Unidos, nos outros países que sempre estão em guerra, né? Eles deixam soldados, homens que têm sua família, mulheres, lá no exército americano, no caso, onde tem mulheres, né? Eles deixam o seu lar, deixam os seus filhos, no momento que eles estão lá se alegrando,
todos juntos, de repente chega lá, alguém liga e fala, olha, se prepara e se apresenta. Então eles têm que deixar tudo ali. Então ele está ciente que ele está saindo, ele dá um beijo na esposa, ele abraça os filhos, por quê? Porque ele não sabe se ele vai voltar. Ele sabe que ele está indo, mas ele não sabe se ele vai voltar. A única certeza que ele tem é que ele vai enfrentar o quê? Momentos terríveis, sofrimento, momentos de dores, momento de dor, de sofrimento. Vai passar o quê? Fome, vai ter sede, vai dormir muitas vezes no calor ou no frio. São momentos de sofrimento. Então, todo soldado tem que estar ciente que vai passar por sofrimento. E nós, como soldados de Cristo, devemos nos lembrar do que o Senhor Jesus disse para os discípulos, quando ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A diferença do soldado de Cristo com o soldado secular é que o soldado de Cristo, ele tem a certeza da vitória. O soldado de Cristo, ele tem essa certeza porque ele sabe que quem o chamou e quem o capacitou é Cristo. E uma vez que Deus nos capacita, uma vez que Deus está no comando da nossa batalha, nós temos a certeza da vitória. E o que nós temos que fazer é somente o quê? Estar na posição. Está na posição. Que posição? Está na fé, está em oração, e acima de tudo, não esmurecer na nossa fé, porque Jesus falou, ó, vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão passar por momentos de tristeza, de sofrimento, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, eu venci e vocês também vão vencer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. No versículo 4 ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, qual é o nosso objetivo como soldado de Cristo? É satisfazer a vontade do nosso grande general Jesus Cristo, porque essa é o nosso objetivo. Esse tem que ser o meu objetivo e o seu objetivo, agradar somente a quem? A Deus, buscar as coisas que são lá de cima e não aqui de baixo. Como eu disse no início, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos em guerra. Todo crente está em guerra. Todo cristão está em guerra. E assim como lá no campo de batalha é um lugar passageiro, onde o soldado, o exército, vai permanecer algum tempo lá na batalha, vai chegar o dia em que ele vai ser retirado de lá. Vai chegar o dia em que as tropas serão removidas. E vai chegar um dia em que o exército do Senhor Jesus será removido desse campo de batalha, que é a terra, que é esse planeta. Enquanto esse dia não chega, nós temos que estar preparados, nós temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos, porque vai chegar o dia em que nós seremos removidos desse campo de batalha, e quando nós estivermos lá, aí sim, vai ser um momento de descanso, vai ser um momento de descansar. Ao invés de você estar com a espada na mão, você vai estar com as suas mãos levantadas, adorando ao Senhor, glorificando a Deus. Você vai estar lá dizendo, Senhor, valeu a pena passar por aquela batalha, valeu a pena todo o sofrimento que eu passei lá. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque hoje estamos aqui, hoje nós alcançamos a promessa, hoje nós estamos aqui, onde não há mais morte, onde não há mais dor, onde não há mais enfermidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa é a promessa para as nossas vidas, meu irmão.
Então não deixe que o sofrimento dessa vida venha roubar a fé no seu coração. Não deixe que os problemas dessa vida venham te afastar da presença de Deus, não. Mas permanece firme, permanece inabalável, porque quem fez a promessa é fiel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Então o nosso maior inimigo é quem? É Satanás. O nosso maior inimigo é Satanás. O seu inimigo não é aquela pessoa que fala mal de você. O seu inimigo não é aquela pessoa que vive te criticando, te cutucando lá no Facebook, né? Nas redes sociais. Não, não é. Então, você não tem que se levantar contra a pessoa. O apóstolo Paulo, ele fala o quê? Que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Mas contra quem? Contra os principados, contra a potestade, contra os dominadores do mal. É contra o diabo a nossa luta. Então, todas as pessoas que não são o quê? Que não estão na presença de Deus, todas as pessoas que não têm o Espírito de Deus, todas as pessoas que não se submeteram a Deus, que não entregaram a sua vida para Jesus, elas automaticamente estão o quê? Com a sua vida vazia de Deus. E uma vez que ela está vazia de Deus, ela está o quê? Preparada para ser usada por quem? Pelo diabo. Porque quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Quem é o responsável por toda a maldade? É o diabo. É o diabo. Embora ele apenas venha fazer o quê? Sugerir. Como eu disse no começo, o alvo do diabo, quando ele olha para nós, é o quê? Aqui, ó, a nossa mente. Ele quer dominar a nossa mente. Então, se eu estou vazio de Deus, o diabo vai dominar a minha mente e vai começar a sugerir coisas ruins. Ó, olha fulano lá. Tá vendo? Ó, ele conseguiu, você não. Tá vendo? Ó, começa a sugerir coisas. Ó, fulano lá não gosta de você, não vai com a tua cara. Aí você começa a comprar ideia. Aí você começa a olhar aquela pessoa com maus olhos. E como é que ele vai falar isso? O diabo, ele é espírito. O diabo, ele é um espírito, ele não tem o que? Corpo. Você não consegue vê-lo, você não consegue pegar nele. Não, ele é um espírito. E assim como o espírito precisa de um corpo físico, é assim que ele vai agir. Uma vez que eu estou vazio de Deus, uma vez que eu não tenho nada de Deus, o diabo, ele vai entrar na minha vida e vai usar o quê? O meu corpo, vai usar a minha fala, vai usar a minha vida para atacar as pessoas. E isso em todo lugar. Não pensa que é só lá no mundão, não pensa que é só lá no seu trabalho, não. É lá na sua casa, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Dentro da igreja, mas o diabo entra na igreja? Entra. Claro que entra. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando o quê? Uma brecha, procurando alguém que está desprovido da graça de Deus, procurando alguém que leva a vida cristã relaxadamente. O diabo, ele procura pessoas com o coração vazio, com a mente vazia de Deus, para que ele possa o quê? Tomar o lugar ali, e então dominar sobre aquela vida. Então a nossa luta, ela não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra o nosso próximo, a nossa luta é contra o diabo. Então não tenha raiva daquela pessoa que te critica, não tenha raiva daquela pessoa que fala mal de você, não tenha raiva daquela pessoa que faz fofoca sobre a sua vida, não. O que você tem que fazer? Dobrar o seu joelho, apresentar aquela vida em oração e falar: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Liberta, meu Deus. Arranca aquele espírito mal que tem agido na vida dela. Essa é a visão do soldado de Cristo. Essa é a visão daquele que tem o Espírito de Deus. É olhar para a pessoa e não ter raiva dela, mas falar: Senhor, tem misericórdia. Também você não vai chegar para ela e falar: viu, você é filha do diabo, você está sendo usado por diabo. Você também não vai sair espalhando, falando para todo mundo: olha, fulano lá está perturbado, fulano lá está sendo usado pelo diabo para fazer isso, fazer isso. Não, você vai fazer o quê? No secreto você vai falar com Deus. No secreto você vai
falar com o Senhor. Você apresenta aquela vida em oração. E quando você estiver perto de tal pessoa, e essa pessoa está ali, e você vê aquela pessoa está em fúria, não é ela que está em fúria, mas o diabo que está por trás, o espírito maligno que está por trás, ele está furioso contra você. Aí você é inteligente, amém? Deus te deu uma mente para pensar, Deus te deu um cérebro para você pensar. Então você vai falar, peraí, eu estou buscando a Deus, eu estou indo na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, e aquela pessoa, ela está sendo usada pelo mal, e ela está revoltada comigo, está revoltada, por quê? Porque eu estou agradando a Deus, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, glória a Deus, agora eu vou dobrar a oração, agora eu vou redobrar a minha vigilância, agora eu vou ler mais a palavra de Deus, porque se você não provocar a ira, a raiva no diabo, se você não provocar, não chamar a atenção do diabo, através da sua vida santa, consagrada a Deus, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Então, a Bíblia diz o quê? Que nós devemos conhecer o nosso inimigo, ou seja, o nosso maior inimigo é Satanás, e ele é descrito na Bíblia, de várias formas, né? Ele é descrito na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 39, fala que ele é que? O nosso inimigo. Nosso inimigo. Em 1 Pedro 5,8 fala que ele é o quem? O nosso adversário. Alguns nomes que são. 1 Pedro 5,8 também diz que ele é como um leão que ruge. Ele é como um leão que ruge. Como o leão, não é o leão, mas é como um leão. Ele fica rugindo com raiva, querendo nos pegar, mas não pode. Por que ele não pode? Porque na nossa frente está quem? Jesus. Na nossa retaguarda, ao nosso redor está quem? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz também lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que ele é o Deus desse século, e fala que ele tem cegado o entendimento das pessoas. Satanás, ele tem cegado o entendimento das pessoas. Eles não querem que as pessoas entendam a vontade de Deus. Ele não quer que as pessoas entendam a palavra de Deus. Ele não quer que eu entenda, ele não quer que eu entenda. Ele quer que você leia a Bíblia e você não entenda. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece a Bíblia. Satanás, ele entende a Bíblia. Ele sabe o poder que tem essa palavra. Porque a palavra é Deus, a palavra é Jesus. No princípio era quem? Era o verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. É o que João fala lá no capítulo 1. Então ele conhece. Você vê que quando Jesus ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele foi tentado por quem? Pelo diabo. E o diabo usou o que para tentar Jesus? A palavra. E o que Jesus fez para combater? Usou o que? A palavra. Então, imagine se você fosse levado para o deserto, e ali você se deparasse com o diabo, e o diabo começasse a usar a palavra, a Bíblia, para tentar te enganar. E você não tivesse o conhecimento nenhum da Bíblia, porque você não lê a Bíblia constantemente, você não medita de dia e de noite, como Deus falou para Josué. E então o diabo vai o quê? Fazer o quê? Ele vai enganar facilmente. E é isso que tem acontecido hoje em dia. O diabo não, como eu disse, ele é um espírito. Ele não vai aparecer fisicamente, mas vai usar o quê? Pessoas. Então hoje existe o quê? Muitos que se dizem servos de Deus, muitos que levam título de pastor, de obreiro, de bispo, disso, daquilo, título que quiser. E tem o quê? Usado as escrituras, porém de uma forma errada, porém de uma forma distorcida. E muitos, por não meditarem na palavra, muitos por não buscar o entendimento da palavra, têm sido enganados pelo diabo, que tem usado essas pessoas. Então, o bom soldado de Cristo tem que
conhecer a palavra de Deus. O bom soldado de Cristo tem que conhecer o seu inimigo, que é Satanás. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira característica do soldado de Cristo é conhecer o seu inimigo. Você tem que conhecer, tem que saber como ele age. A segunda característica do soldado de Cristo é preparar sua vida para o sofrimento, como eu disse aqui. Preparar, tem que saber que não vai ser moleza. Servir a Deus não é um mar de rosa, como muitos acham. Eu vou para a igreja, meus problemas acabaram. Não, meu irmão. Muito pelo contrário. Às vezes dobra o seu problema. Mas eu vou fazer o que lá então? Ora, dobra, porém você tem a certeza que ele vai ser resolvido. Porém você tem certeza que todos os seus problemas serão resolvidos. Por quê? Porque você agora está entregando a Deus. E Deus, Ele estará no controle da sua vida. Uma vez que Deus está no controle da sua vida, Ele sabe aquilo que é melhor para você. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe. Glória a Deus. Aleluia. Preparar a sua vida. E a terceira característica do soldado de Cristo é fazer o que Paulo orienta aos Efésios aqui no capítulo 6, no versículo 10, aonde ele diz: revista-se de toda a armadura de Deus. Amém? Revista-se de toda a armadura de Deus. Então, lembre disso, quando ele fala aqui, o capacete da salvação, lembre que você tem que proteger a sua mente. Lembra que você tem que proteger aqui, tudo que você pensa, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, 16, o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Será que é ficar pensando besteira? Será que é ficar pensando baboseira? Não, a mente de Cristo é um pensamento de coisas santas. A mente de Cristo é um pensamento de fé, é um pensamento das coisas lá do alto, né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, lá fala o quê? No que pensar? No que eu devo pensar, né? De tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é santo. Se algum louvor há, seja isso que ocupe a minha mente. Seja isso que ocupe a minha mente. Então, você ter a mente de Cristo é você pensar em coisas boas. É você pensar em coisas que agradam a Deus. Quando você estiver pensando em algo, você tem que... Aproveita e pensa. Será que esse pensamento está agradando a Deus? Cada vez que você tiver um pensamento para tomar uma atitude, uma reação que você vai ter, não seja apressado. Para, respira, né? Bota o dedo aqui, a pressão tem que estar 12/8, senão você estoura. Então quem tem em Cristo, quem tem o Espírito Santo está aqui, 12/8, meu amigo. Pressãozinha controlada, né? Tem a paz de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a paz de Cristo. A paz de Cristo é o quê? É a paz que excede todo entendimento. Então, calma, fica tranquilo, respira fundo, dá um glória a Deus, né? Você vai ver que muitas coisas ruins vão ser evitadas. Muitas decisões ruins vão ser evitadas, né? Então, ter a mente de Cristo é isso. Ter a mente voltada para Deus. Amém, meu irmão? Se nós agimos assim, se nós agimos dessa maneira, você pode ter certeza que a vitória é certa. Nunca se esqueça disso. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Aqui não é o paraíso, não, aqui é o campo de batalha. Nós vamos, a qualquer momento nós vamos ser removidos daqui, nós estamos de passagem. Muitos vão partir dessa terra e vão estar com Cristo. Outros, infelizmente, não vão estar, porque não aceitaram a Cristo. O Evangelho é pregado, o Evangelho é anunciado para o mundo todo. Jesus, após ter ressuscitado, ele apareceu para os discípulos e falou: vão lá pelo mundo todo, ide por toda a terra
e pregai o evangelho. Ou seja, o evangelho deveria ser conhecido por todas as nações, nações que nem existiam na época, povos que nem existiam. Mas Jesus já estava falando: olha, esses povos que virão a surgir, eles devem ouvir o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Como hoje nós estamos aqui ouvindo o evangelho. E ele falou o quê? Quem crê. Quem crê. Então a primeira coisa é o quê? Você ouvir o evangelho. Segunda coisa é o quê? Eu tenho que crer. Ele falou: ó, pregue o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então essa é uma promessa do próprio Deus. Essa é uma promessa do Senhor Jesus para todos os seres humanos dessa terra, que se a pessoa ouvir, se a pessoa crer, se ela se entregar, então ela será salva. Ela será salva. Mas há uma outra promessa também que não pode ser revogada, que é a segunda parte, a parte B desse versículo, que fala assim: aquele, porém, que não crê, será condenado. Então perceba, existe uma promessa de salvação, mas também existe uma promessa de perdição, de condenação. Para quem? Para aqueles que não creem, para aqueles que não querem se sujeitar a Cristo, para aqueles que preferem viver a sua vida segundo o curso desse mundo. Jesus, quando começou a pregar, assim como João Batista também, ele começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então há necessidade do arrependimento. Então muitas pessoas que serão arrebatadas aqui dessa terra, que não se arrependeram, infelizmente elas vão o quê? Partir dessa terra, levando consigo essa promessa dura, que é o que? A promessa da condenação. Aqueles que não crê serão condenados. Então, enquanto nós estamos aqui nessa terra, porque peregrinos nós somos aqui, um dia nós vamos partir, o momento de aceitar é hoje, o momento de se arrepender dos nossos pecados é hoje, o momento de nós aceitarmos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida é hoje, porque depois não haverá mais tempo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, porque a batalha não é fácil, mas se nós estamos com Cristo, a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém.